Fevereiro foi escolhido para trabalharmos temáticas em torno da felicidade, mas hoje nós vamos conversar sobre algo que caminha lado a lado com a felicidade, que é a desilusão. Na busca pela felicidade, por vezes, nós criamos expectativas que nem sempre se realizam e geram em nós a desilusão, que ocorre justamente quando a ilusão se desfaz e passamos a ver a vida como ela realmente é. Então, para conversar sobre essa temática à luz da doutrina espírita, nós convidamos o companheiro de ideal e colaborador do canal SESC Cristo Virtual, Pura Fé, trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier, na cidade de Picos, Piauí. Então, gratidão a Dora, a todos aí do Centro Semente Cristã por esse convite, por essa partilha, para que a gente possa estar conversando um pouco aqui sobre essa questão da desilusão, tendo como ponto de partida, né, até uma pequena leitura do Emmanuel, que está lá no Fonte Viva, pelo Chico Xavier, que é uma base que a gente vai estar tendo, que o texto se refere ao título Aceita a Correção. E lá o Chico, pelo Emmanuel, ele vem trazendo uma série de conhecimento, de conteúdo, que nos ensina a associar o verdadeiro sentido do que é a felicidade, e não nessa ideia de continuidade de prazer, de ausência de conflito, de confirmação constante das nossas realização de expectativa, porque quando a gente não consegue conquistar isso, aí surge a tão, digamos assim, não sonhada, na verdade, né, a tão temida desilusão. Isso me lembrei também agora do livro As Dores da Alma, do Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo. Tem um capítulo lá que trata também de desilusão. E ele fala bem pertinente quando ele diz o seguinte: somos nós mesmos que nos iludimos ao exigir das pessoas aquilo que elas não podem nos oferecer ou esperar que hajam conforme nossos roteiros internos. E aí, quando a gente se desilude, né, quando a gente vê que isso não acontece, principalmente em relação às imagens que projetamos sobre eles, aí a gente cai na desilusão porque criamos expectativas demais. Verdade. E assim, eu acredito, Moura, que no mundo inteiro não exista uma pessoa que não tenha algum tempo vivido algum tipo de ilusão, né? Seja buscando Correto. a felicidade nos relacionamentos, na carreira, em questões pessoais, sempre alguém termina que se desiludindo nessa busca. Geralmente porque o resultado esperado não corresponde às expectativas. E aí a gente diz que está desiludido com a vida, com as pessoas, coisas dessa natureza. Mas eu já vou começar te perguntando: quando é que nós podemos dizer que a desilusão se faz presente em nossas vidas? Dora, eu acredito que a desilusão se faz presente na nossa vida quando ela nos apresenta uma verdade, né? Uma verdade para a qual nós não estávamos ali emocionalmente ou espiritualmente preparados. Porque essa desilusão, ela surge como um processo, como um ponto de ruptura necessário, e ela não acontece por acaso. E ela nem representa também um erro, mas assim um choque, na verdade, entre aquilo que nós idealizamos e aquilo como realidade que não se concreta. Então, ela emerge aí, muitas vezes, seja nos relacionamentos, quando o outro possui limite, nas perdas, quando a gente também é confrontado com a nossa própria impermanência, geralmente em projetos. Enfim, tudo depende de como nós ali projetamos, seja na crença, seja até mesmo com Deus, quando a gente almeja sonhos realizados que não se realiza, a gente, porque nós somos muito imediatistas, né? Vamos combinar isso, né? Nós somos imediatistas. E aí, quando a gente não tem nossos projetos, nossos sonhos realizados como a gente quer, Dora, termina que a gente vai realmente se desiludir. Eu acredito que trata, na verdade, de uma pedagogia da vida que nos ensina, por meio aí da experiência, que nós não podemos ter tudo e nem tudo pode ser como nós queremos.
E como é que a gente faz, Moura, para lidar com essa desilusão? Porque, assim, ninguém está preparado para vivenciar uma desilusão, né? Ninguém quer viver essa experiência. Mas, quando ela chega, como é que a gente lida com essa desilusão? O que você tem para nos dizer sobre isso? Perante nossas leituras, que nós estamos sempre a buscar um certo conhecimento, porque nós não somos psicólogos, né? Nós Sim. estudamos os livros da psicologia espírita, da Hernandes Fogo, da Joana de Ângeli, do Hamed, para buscar o entendimento dessas temáticas que permeiam o comportamento humano. Então, lidar com a desilusão, ao meu olhar, ao meu ver, eu acho que, antes de tudo, é ter para si um acolhimento consciente da dor, né, sem ser negado, né, sem ser como fuga, principalmente fuga racionalizada, apressada. Emmanuel, ele é bem enfático quando ele diz que o problema da felicidade pessoal nunca vai ser resolvido com a evasão do processo reparador. Nós não podemos, não temos como, na verdade, fugir da dor. Nós não podemos postergar, porque todo aprendizado, toda vez que a gente foge do aprendizado, que a gente tenta sair desse aprendizado, ele amplia o sofrimento. Então, é fundamental permitir, na desilusão, esse enfrentamento da tristeza, da raiva, da frustração, que é o que mais a gente tem, frustração, em período de desilusão, e até de um próprio luto, quando a gente não consegue ter realizado, ou quando, na verdade, se quebra aquele cristal que a gente achava perfeito. Eu acredito que é indispensável, a desilusão, na verdade, ela é indispensável porque ela nos conduz, Dora, a um amadurecimento. Então, eu acho que você tem que enfrentar essas dores, essa raiva, essa frustração, percebendo que esse enfrentamento ele funciona como um processo de reorganização psíquica. É um processo de reorganização mental, moral, espiritual, que faz com que a gente, através da experiência, possa compreender, digamos assim, essas ilusões que nós criamos no nosso mundo particular. E a gente é bom dessas criações, né? A gente Muito. idealiza uma vida, a gente fantasia, a gente cria, contando com terceiros. Sim, Mas a gente faz sim. o roteiro todinho. E aí, quando as coisas não dão certo, aí a casa cai, como disse aí no linguajar popular, e aí vem a desilusão. É porque nós, Dora, aprendemos a associar a felicidade à continuidade de prazer, né? A gente associa felicidade à ausência de conflito, né? À ausência de dificuldade, de dores, de tormento. E aí, como você fala, quando a gente se depara com situações que contradiz tudo isso, aí nos frustra e nos desorganiza, e aí a gente vai vivenciando essas ameaças das desilusões da vida. Então, vamos falar agora de algo que possa auxiliar, né? Onde que se deve buscar apoio? Porque tem momentos, tem pessoas que não conseguem por si mesmos sair daquela problemática. Alguns processos são muito dolorosos, né? A pessoa pode estar muito fragilizada e não consegue reagir por si mesmo. Então, às vezes, as pessoas precisam de ajuda. E onde que seria o ideal, assim, na tua experiência de trabalho na casa espírita ou como vivência pessoal mesmo? Dora, uma coisa importante que a gente percebe nesse contexto é que o grande problema das desilusões, que quando a gente fala desilusão, às vezes a gente fica apenas no termo de ilusão, desilusão, e acha algo comum, né? Todo mundo se ilude, se desilude, então, assim, não percebe, né, o quão devastador pode ser para algumas pessoas as desilusões. Porque a Sim. gente cria uma expectativa absoluta sobre algumas questões, seja nos relacionamentos, seja nas crenças religiosas, políticas, projetos, e aí tudo isso faz com que essas construções sejam o nosso porto seguro, que não se sustentam, na verdade, né? Elas não se sustentam. Então,
esse rompimento que causa a desilusão, ele fere muito o nosso ego, ele fere muito o narcisismo que nós possuímos, ele desmonta diversas defesas, como a nossa própria negação, né? Que vai expor ali nossas fragilidades internas ao ponto de que nós não conseguimos ampliar a nossa consciência, nós não conseguimos ter essa percepção, e aí o que faz? Ele nos retira desse mundo imaginário que a gente considerava perfeito. E aí nos reconduz de forma dolorosa para o real, para a vida real. E aí é muito forte realmente para algumas pessoas. E quando você não tem um amadurecimento profundo e solidário, você começa a ter dificuldade. E aí a gente vai ter realmente que procurar um apoio que deve ser, eu acredito que deve ser buscado de forma integral. Como? Psicológico, espiritual e relacional, né? Psicológico por meio do diálogo, da escuta qualificada, com psicoterapia realmente, que vão auxiliar nessa elaboração emocional, que vai auxiliar nessa ressignificação de experiência e no próprio fortalecimento do eu. E aí nós temos profissionais como psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, que vão estar auxiliando nesse campo, né? E para o campo espiritual, eu creio que não podemos nos esquecer, né, do campo doutrinário da oração, do fortalecimento da oração, da vivência do Evangelho do Cristo, porque esse Evangelho, ele dá esse amparo fraterno e, ao mesmo tempo, alimenta o espírito, oferecendo ali um consolo, oferecendo ali um sentido de ampliação da consciência, e logo em seguida no campo dos relacionamentos, né? Eu falo relacionamento social, né? Ali do vínculo, que sabem acolher, que não julgam, que sabem ouvir, sem invadir, sem querer controlar. Então, assim, aceitar ajuda, eu vejo que não é sinal de fragilidade, mas é uma expressão clara de maturidade emocional e espiritual. E é interessante você ter colocado aí a prece e o evangelho, porque, assim, necessariamente não é só a casa espírita que tem esse amparo, todas as religiões têm, né? Então, Isso. essa vinculação religiosa é muito bem-vinda nessa hora, da pessoa buscar um amparo dentro da sua religião também. Eu acho interessante, e se você quiser depois comentar sobre isso, e também esses grupos de apoio, né, que tem hoje. A pandemia descortinou isso, já existia antes, mas agora, com mais e mais ênfase, a questão dessa escuta pela internet, que tem ajudado muita gente. Se quiser comentar alguma coisa sobre isso, fica à vontade. Na verdade, eu acredito, desde o advento da pandemia, nós aprendemos a viver uma rotina que a gente não tinha. Aprendemos a conviver em família. Fomos isolados para aprender a conviver com a família. Então, nós fomos isolados para aprender a conviver com a família, e essa desassociação de viver em grupo grande, em grupo ampliado, para viver em uma sociedade mais ali condensada, mexeu com a mente de muitos, né? Para muitos ver a realidade de um núcleo familiar todo ali, passou a viver os conflitos mais de perto, passou a viver as pressões sociais ali mais próximas, e, sem dúvida alguma, isso mexeu com o psicológico de todos nós, né? O psicológico de todos nós passou a se trabalhar muito as psicoterapias online também. Então, eu vejo que, nesse campo, a questão da escuta e da oração do próprio evangelho em si, ele ajuda demais, eu percebo que ajuda, Dora, como um processo educativo, como um processo de fortalecimento do eu de cada um, porque, independente de como você seja, de que religião você esteja vinculado, eu acredito que nós precisamos ter uma conexão espiritual. Nós precisamos estar conectados, seja com meu anjo da guarda, com meu mentor espiritual, seja com seu orixá, seja com seu santo de devoção, seja com seu espírito, como você defina. Mas nós precisamos estar
conectado com o espiritual, para que ele nos dê esse alicerce de fortalecimento, nos dê esse amadurecimento do espírito, para que nós possamos ter consciência espiritual e consigamos nos vincular às verdades e às inspirações divinas. Nós só assim conseguiremos nos fortalecer e estar mais apto para trabalhar em outras instâncias. Não é apenas a questão espiritual, né? É ciência, é filosofia, é religiosidade. Então, eu tenho que estar ali amparado no campo psicológico, no campo científico, no campo religioso, né? E também no campo ali filosófico, mais, digamos, social, das relações humanas. Então, eu vejo que, nesse campo, Dora, a correção, digamos assim, se a gente pode chamar isso, né? A correção, ela se torna amarga nesse momento presente, mas ela se torna fecunda no futuro, porque ela funciona como esse elemento de reorganização moral e espiritual, e vai fazendo que essa desilusão ela vá se dispersando quando a gente percebe que ela não é veneno, mas medicamento para as nossas falhas. Então, existe um lado positivo em nos desiludirmos? Sim, sim, com certeza. É tão positivo, porque você sabe qual é a maior questão positiva da desilusão? É que nos traz para a verdadeira realidade. Então, é um aspecto muito transformador, porque a desilusão, ela nos devolve para a verdadeira realidade. Uma realidade que nós estávamos mascarando, que a gente estava ali cobrindo, que a gente estava fingindo que não existia, estávamos camuflando, porque muitas das desilusões, elas infantilizam o ser humano, emocionalmente e espiritualmente. E aí ela tem esse confronto com o próprio narcisismo, e a gente percebe, quando a gente sofre uma desilusão, a gente percebe que não é onipotente, que não é superior, que não é melhor que o outro, que nós não estamos acima de ninguém, e que, de certa maneira, a vida, aliás, as projeções que a gente coloca diante da vida, elas não se organizam em detrimento dos nossos desejos, de nossas vontades. Então, é um momento que costuma gerar dor, é um momento que costuma gerar tristeza, quando surge a desilusão, é um momento que costuma gerar um vazio, mas o que acontece é justamente com esse vazio, com esse esvaziamento, com essa tristeza que causa esse vazio total, que vai abrir espaço para algo mais verdadeiro. Então, ela nos traz a realidade porque ela retira os excessos que nós temos. É que nem a passagem lá que Emmanuel fala, né? A própria poda da árvore, ela retira o excesso da árvore para que ela possa florir novamente, frutificar novamente. A desilusão, ela remove as fantasias para que novas forças internas possam estar emergindo. Então, ela vai ali, como pontos positivos, ela vai nos mostrar a reconhecer limite, mostrar uma autenticidade, mostrar que a gente tem que ver nossas responsabilidades afetivas, compaixão diante da imperfeição humana. Então, assim, são vários pontos que ela vai trazer positivo para a nossa vida. Agora, se eu não consigo abrir meu olho para ver a realidade, se eu não quero aceitar, se a minha mente está tão fechada que minha condição cognitiva não consegue perceber, aí o tratamento é mais sério, viu? Então, nós temos que ir para um tratamento psiquiátrico, psicológico mais forte para quebrar todas essas questões, essas barreiras do eu aí. É verdade. Eu já vi pessoas dizer assim, graças a ter vivenciado essa experiência, eu renasci, né? Mas também tem muitas pessoas que ficaram com raiva de si mesmo, que disseram para si mesmo que nunca mais vou acreditar em ninguém, nunca mais eu vou acreditar em nada. E aí eu te pergunto, é normal sentir tristeza ou raiva diante desses quadros, porque a pessoa, sei lá, aquela ideia não era verdadeira? Isso é normal? Tristeza? Raiva? Sim, com certeza, Dora, todo esse sentimento, porque assim, por esse caminho da desilusão, o espírito ele transita
da felicidade ingênua para uma alegria consciente, mais serena, menos dependente, né, de confirmações externas. Então, assim, é plenamente aceitável, é plenamente comum na desilusão sentirem raiva, sentirem ali uma série de sentimentos, porque há uma representação interna que nós construímos de uma narrativa que era sustentada, né, que era, digamos assim, uma segurança emocional que nós tínhamos naquela narrativa que criamos em torno de algo que não supria nossas expectativas. Então, é um processo legítimo que eu diria até de luto. É como se fosse um luto quando a pessoa sofre uma desilusão muito grande. Então, Emmanuel nos recorda que toda correção é amarga no presente, porque ela toca diretamente, né, nossas defesas psíquicas, nossos apegos, nossas fantasias. E ainda assim, é justamente essas amarguras que possibilitam esse deslocamento interno. Que deslocamento é esse? A passagem de uma consciência infantilizada, muitas vezes, para uma consciência madura, que é capaz de sustentar essas frustrações sem colapsar diante dessas dores, dessas raivas. Porque sentir tristeza, sentir raiva, ela faz parte do reajuste psíquico. Tudo aquilo que nos desagrada faz com que a gente se irrite de alguma maneira, fique chateado de alguma maneira. Então, o amadurecimento, ele não está em negar esse sentimento, mas em não permanecer aprisionado neles. E com o tempo, com reflexão, com autoconhecimento, e todas essas terapias que a gente já falou, ele vai abrir espaço para a lucidez. E é aí onde a gente reage, é aí onde a gente consegue seguir à frente. Praticamente você já respondeu, mas eu vou reforçar a pergunta. Qual é a postura que nós devemos ter diante da vida após sofrermos uma desilusão? Muitas pessoas se fecham a novas experiências como uma forma de se preservar, né? É verdade, Dora. Eu tô trazendo sempre a reflexão do Emmanuel, aquela reflexão do Fonte Viva, né? Aceita a correção, que ele fala lá o seguinte, que ele cita a metáfora da terra arada, né? Emmanuel traz isso lá no Fonte Viva. Aceita a correção, o título do texto. E ele diz o seguinte, que a terra arada, ela não é destruída pelo arado, ela é preparada. Então, da mesma forma, é a alma que supostamente está aniquilada pela desilusão. Embora ela se sinta ali ferida, rasgada, o sofrimento que emerge nesse processo não é punição, mas é um sinal de reorganização moral, espiritual, psíquica, que chega aquele ponto que algo antigo precisava morrer, precisava acabar, entendeu? Eram expectativas irreais. Quando eu falo expectativas irreais, de qualquer natureza, gente. É um relacionamento, é um projeto, é, 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 é algo que você está ali construindo, que você vive como, digamos assim, refém dessas dependências emocionais, dessas idealizações excessivas. Então, a vida, neste ponto, ela atua como educadora, ela desmonta o que é ilusório, para que a gente possa edificar ali algo mais sólido, mais lúcido e mais alinhado, Dora, com a nossa maturidade espiritual, porque aí vai depender também da maturidade espiritual de cada indivíduo. Cada indivíduo ele tem uma personalidade diferente, ele tem um pensamento, ele tem uma vida social, ele tem uma linguagem corporal, intelectual. Então, a postura madura que nós construímos que devemos construir, na verdade, é a da aprendizagem ativa e responsável, porque após a desilusão, nós vamos ser convidados a diversas coisas, né? Reavaliar expectativas, é aquela questão que você diz, tem gente que ficou agora ali, não quer mais se apaixonar, digamos assim, no campo afetivo, não quer mais fazer isso, porque tem medo, mas ali ela vai te ajudar a fortalecer a autonomia, a desenvolver uma fé raciocinada, a substituir as ideias fantasiosas por projetos lúcidos. É o momento da gente alinhar, na verdade, desejo e realidade, emoção e razão, fé e responsabilidade pessoal. Eu vou colocar aqui a mensagem, referência da nossa conversa de hoje, para a gente ler para o nosso público ouvinte.
A mensagem se intitula Aceita a Correção, está no livro Vinha de Luz, é uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E ela diz o seguinte, e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça se nos exercitarmos por ela. E aí ele começa, a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento. Mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Então, nós vamos aqui refletir sobre essa mensagem, Morafé. Eu coloquei aqui 2 tópicozinhos dela, que eu achei interessante. Quando ele fala, a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Quando Emmanuel afirma que a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas aqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados. Então, o que é que Emmanuel está nos trazendo, né? Ele está nos ensinando que a dor, por si só, ela não se transforma. O que transforma, na verdade, é a aceitação consciente da lição que ela carrega. Então, quando a gente conclui que o problema da felicidade pessoal, da nossa felicidade, que a gente considera, assim, do que a gente considera felicidade, né, pessoal, que ele nunca será resolvido pela fuga do processo reparador, então Emmanuel está nos alertando que a verdadeira felicidade, ela não nasce da ilusão preservada, mas da verdade integrada à consciência. Então, a desilusão, longe de ser inimiga da felicidade, ela constitui seu alicerce mais profundo, porque ela rompe as fantasias para que a alegria possível, né, real e sustentável, possa emergir. Não a alegria eufórica, dependente do controle do mundo, mas a alegria serena que nasce do autoconhecimento, da aceitação dos limites, da confiança e de todos os processos educativos na pedagogia da vida. Essa segunda reflexão você já comentou sobre ela, mas eu acredito que vai extrair algo mais, quando ele fala sobre o problema da felicidade pessoal, que ele disse que nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Isso. É porque, na verdade, essa questão da reparação, ela implica dizer na aceitação. Então, aceitar a reparação, aceitar a correção, portanto, aceitar crescer. Mas as pessoas, elas não querem entender isso, elas não querem aceitar. Então, crescer, embora doa, porque quando você tem a dor, que você enfrenta essa dor, então, esse crescer, embora doa, ele é o caminho mais seguro, entendeu? Para uma felicidade que não ilude, mas que sustenta, amadurece e, ao mesmo tempo, liberta. Então, essas reflexões, em se tratando de desilusão, ela pode ser compreendida como um convite ao real, um convite ao autoconhecimento, um convite à responsabilidade emocional, porque ela nos obriga a abandonar a busca de felicidades efêmeras, baseada
em garantias externas e nos conduz, ainda que pela dor, ainda que pela reparação, né, há uma alegria mais profunda, que é aquela que nasce da aceitação dos nossos limites, da aceitação das perdas, da aceitação da integração das perdas, na verdade, e também da capacidade de seguir, porque há uma necessidade de aceitar as perdas, de compreender as perdas e também de buscar seguir com essas perdas, seguir vivendo sem a necessidade dessas ilusões que imaginávamos sustentar o sentido de nossa vida. Basicamente é isso. Então, a gente pode concluir, finalizando agora o nosso programa, que a desilusão, na verdade, ela é o primeiro passo para a nossa maturidade, né? Que ela nos permite tomar decisões baseadas em fatos, como você acabou de falar, construir relações mais sólidas e autênticas, e parar de gastar energia sustentando fantasias que não sustentam o nosso mundo real. Por incrível que pareça, dessa definição aqui é da IA do Google, viu? Até as inteligências artificiais estão entendendo bem essa questão. Mas nos dizem os espíritos que não há ilusão que perdure. O melhor remédio para a ilusão é sempre o tempo. E André Luiz encerra aqui a nossa programação dizendo: quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Essa é a nossa reflexão final. Nós agradecemos ao Moura Fé pela contribuição, pela participação. É sempre um prazer te receber, Moura Fé. E fica à vontade para as orações finais. Gratidão a você pela partilha, por essa troca por esse bate-papo informal que fizemos aqui. Foi um bate-papo, né? Uma conversa sobre desilusão. E que nós possamos abrir os nossos olhos a não nos iludirmos com coisas terrenas que não engrandecem nosso espírito, né? Que possamos abrir nossa mente para ver o verdadeiro sentido da vida. E é isso. Se você gostou, compartilhe aí com os amigos, passe a informação adiante para que chegue a mais pessoas. E na próxima segunda-feira nós estaremos aqui dando continuidade à nossa programação, que agora em fevereiro o tema é felicidade. Então, uma boa semana para todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.